Beleza. Boa tarde, galera. Vou falar daqui mesmo, acho que é melhor. Então, como o Alisson falou, a proposta da palestra aqui é basicamente dar uma passada sobre quais são as possibilidades para tentar ganhar dinheiro ou construir uma carreira vendendo plugins dentro do ecossistema do WordPress. Vocês podem ver que eu coloquei um possivelmente ali, foi uma dica dos meus advogados para a gente não aí prometer nenhum retorno garantido, né? Mas, beleza. Em primeiro lugar, um pouquinho sobre por que eu escolhi falar sobre isso aqui agora. O mercado de WordPress, o WordPress já existe desde 2003, então é um ecossistema que cresce desde sempre e hoje em dia ele está num tamanho que é monstruoso. Só que por algum motivo a gente vê que existe um mercado de plugins e temas no exterior muito consolidado, então tem muita gente ganhando muito dinheiro desenvolvendo produtos para WordPress, não criando sites para WordPress, mas criando produtos para WordPress, como plugins e temas, lá fora, no mundo todo, e aqui no Brasil a gente não vê tanto isso. Então, é uma coisa que sempre me incomodou um pouco, e como como a Alisson falou, eu tenho uma empresa que chama Nextpress, e a gente trabalha basicamente com desenvolvimento de produtos para WordPress, mais especificamente plugins. Isso sempre me incomodou um pouco e eu achei que era hora de talvez tentar dar dividir um pouco dessa batalha que a gente vem lutando aí nos últimos 4 anos para tentar construir uma carreira vendendo plugins para WordPress, para ver se a gente vê um ecossistema começar a surgir aqui no Brasil também. Eu sou lá de Juiz de Fora, sou um dos coordenadores lá da comunidade de WordPress de Juiz de Fora, não por muito mais tempo, mas até agora sou. E 2 dos nossos produtos principais são o AdminPace Pro e o WP Último. Beleza. Antes da gente chegar na parte que eu considero que é a mais importante aqui da proposta da palestra, que é discutir um pouco sobre quais são os caminhos que estão disponíveis para vocês, se vocês quiserem começar a entrar nesse ramo de desenvolver e vender produtos para WordPress, eu acho que é importante a gente fazer algumas análises sobre os prismas que vocês precisam ter em mente antes de decidir colocar um produto no mercado. Então, a gente vai precisar basicamente analisar 3 coisas principais e todas as análises que a gente vai fazer vão partir desse prisma. Então, a gente vai falar um pouco de mercado, de canais e de modelo de negócio. Então, tudo que a gente for falar daqui para frente e lá na frente, quando a gente for fazer o passo a passo mais ou menos, a gente vai estar sempre sobre a ótica disso, do tamanho do mercado e como isso influencia o seu produto, dos canais que você tem para distribuir o seu produto, e, mais importante, o modelo de negócio que você tem para monetizar o seu produto, né? Que é o objetivo final, pagar as contas no final do mês. Outra coisa importante de falar, antes da gente entrar na análise propriamente dita, é que o ecossistema, e isso é muito mais verdade nos últimos 2, 3 anos, o ecossistema do WordPress está mudando muito rapidamente. Então, uma vez que você tomou essas decisões, você fez uma análise de mercado, fez uma análise dos canais que você tem disponível, você acha que você tem um produto legal e você está vendendo, você não pode se colocar nessa caixinha para sempre, porque o mercado está evoluindo muito rápido e as coisas estão mudando muito rápido. Então, essa é uma análise que você tem que fazer continuamente. Esqueci de dar play no tempo aqui. Então, é algo importante para você ter em mente enquanto você está desenvolvendo o seu produto e a sua empresa como um todo. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouco do mercado. O mercado, aqui, gente, não é um MBA, não é nada disso, eu estou usando definições amplas aqui que eu tirei da minha cabeça. Então, se tiver alguém aí que fez MBA fora e tal, não vem me pegar na saída não, tá? Eu adaptei as definições. Mas, basicamente, quando a gente fala de mercado aqui, a gente está falando do público, das pessoas e das empresas que têm o problema que a sua solução resolve. Então, a partir do momento que você sentar para começar a desenvolver um plugin, você tem uma proposta, você tem um problema que o seu produto quer solucionar. Todas as pessoas que compartilham desse problema com você são seus consumidores em potenciais. Então, quando a gente estiver falando de mercado, a gente vai estar falando desse grupo de pessoas e de empresas. E é importante notar também que o tamanho do mercado ele vai ter um papel muito importante na hora de você definir qual modelo de negócio você vai usar na hora de monetizar o seu produto.
Aí beleza, a gente está falando de mercado, mas a gente já está partindo aqui de um dado que vale a pena desenvolver plugins para WordPress. Mas por que não desenvolver extensões para Joomla, por exemplo? Ou desenvolver extensões para Drupal? Por que WordPress? E aí a gente vai cair de novo naquelas métricas que eu acho que eu já ouvi aqui, em quase todas as palestras que eu fui, ela foi falada, mas é porque quem trabalha com WordPress gosta de tirar onda com isso o tempo todo mesmo. Você já começa com 1/3 da internet rodando como um potencial cliente. Então é um número imenso, é um número monstruoso. Só como comparação, o segundo lugar em CMS é o Joomla com 2,8%. Então a gente pula de 34 para 2,8, a diferença é gritante. Beleza, outra vantagem é que você tem acesso muito facilmente a um mercado global. Então o WordPress ele já tem traduções aí para, eu acho que quase todas as línguas e dialetos do planeta Terra. Você consegue lançar um produto e colocar no repositório. As pessoas que usam o seu produto são capazes de traduzir o seu produto para você, então você não precisa nem, de certa forma, nem se preocupar com a internacionalização do seu produto para início de conversa. E é um mercado muito democrático, porque, diferentemente de outras indústrias tradicionais que a gente vê, por exemplo, sei lá, indústria automobilística ou, não sei, em que os grandes produtores, as grandes empresas, elas estão sempre localizadas no norte global, então elas são sempre ou dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da França. Quando você dá uma olhada no ecossistema de produtos de WordPress, você vai ver que tem o segundo maior page builder do mundo, em termos de receita bruta, ele é de um time que é lá da Romênia. Então você vai ver que tem é um mercado que tem um nível de concentração um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nas indústrias tradicionais. Em terceiro lugar, a gente tem uma barreira técnica de entrada muito baixa. Então, se você tiver uma ideia boa, original, que resolve um problema e que você nota que outras pessoas têm esse problema, mesmo se você não tiver experiência com WordPress, tiver noções de PHP, você consegue sentar e escrever uma solução. Tem alguns tutoriais na internet que você consegue desenvolver um plugin básico para o WordPress em 1 hora e se ambientar com todos os passos fundamentais que você precisa saber para desenvolver um plugin, já que a dinâmica é um pouco diferente do que normalmente você usa para programar com PHP. Ao mesmo tempo, desenvolver para WordPress tem algumas desvantagens. Em primeiro lugar, é que o repositório lá do WordPress.org, ele tem mais de 54 mil plugins. E isso é algo que é interessante, né? Porque algumas das palestras hoje citaram esse dado como uma vantagem, mas as pessoas sempre falam, nossa, se você pensar em qualquer coisa, provavelmente já tem um plugin que faz. E isso é verdade. Então, é um mercado que ele é muito saturado e ele é muito competitivo. Então, se você for ver, por exemplo, sei lá, Page Builder, existem milhões de Page Builders. Você vai ver plugin para gerar formulário, existem milhões de plugins para gerar formulário. Mesmo alguns mercados que têm alguns campeões que são um pouco mais consolidados, como, por exemplo, e-commerce, que tem o WooCommerce, SEO, que tem o Yoast. Mesmo esses mercados têm uma série de outras opções que também têm fatias significativas no mercado. Então, é um pouco mais difícil de entrar nesse sentido, porque você precisa ter um produto que, além de ser original, resolva um problema de uma forma muito boa. O segundo é uma vantagem que também é uma desvantagem. Então, se a gente vê lá no início, ela estava como uma vantagem e agora ela está com uma desvantagem, porque mesmo se você tiver uma ideia muito original, muito boa, a barreira técnica de entrada é muito baixa. Então, às vezes, você foi lá desenvolver um produto super original, super legal, e é o único que faz isso no mercado. A partir do momento que as pessoas notarem que tem um potencial de rentabilidade naquele plugin que você desenvolveu, você vai começar a ver competidores surgindo, e aí é essa corrida de ficar tentando se diferenciar para o seu produto continuar à frente dos demais. Beleza, agora falando um pouquinho de canais. Os canais são os meios que você tem de pegar o seu produto e colocar na frente do seu cliente potencial, do seu mercado. Então, não adianta nada você ter uma solução maravilhosa para um produto que resolve um problema que milhares de pessoas têm, se essas pessoas não ficam sabendo que o seu produto existe.
E aí, quando a gente fala de um produto WordPress, a gente tem basicamente duas opções, macro opções assim, em termos de canais que você pode usar. A primeira é você fazer toda a parte de venda efetiva do seu produto por sua conta. Então você vai fazer uma landing page, um site para o seu produto, com botão de compra, vai fazer uma loja do e-commerce onde o cliente vai clicar comprar e vai baixar o zip com o seu plugin. E isso tem vantagens e desvantagens. Ou você pode fazer uso de um marketplace, que são essas plataformas onde você vai lá, coloca o seu plugin à venda e eles cuidam dessa parte de divulgação do seu produto e, em compensação, eles pegam uma parcela da receita da venda do seu produto. As vantagens de você vender por conta própria, no seu próprio site. Você tem controle total sobre o preço do seu produto. Você coloca o preço no seu produto e você consegue fazer promoções. Isso não é verdade na maioria dos marketplaces. A maioria dos marketplaces, como a Envato, CodeCanyon, ThemeForest, eles não vão deixar você fazer cupom de desconto, cupons promocionais, nem nada disso. Agora você consegue colocar o preço, mas antigamente eles escolhiam o preço do seu produto. Nem esse nível de autonomia você tinha. Em segundo lugar, você fica com 100% do total da venda depois que você pagar as taxas ali do processador de pagamento, cartão de crédito, esse tipo de coisa. O que também não é verdade nos marketplaces, porque eles vão sempre pegar uma fatia ali do valor da compra. E por último, como você está vendendo no seu site, você consegue usar todo o ecossistema ali do WordPress para instalar um Google Analytics da vida, uma coisa dessa, para você fazer o acompanhamento do seu cliente no funil de venda e ter as métricas importantes ali para o seu negócio. Os marketplaces também não vão te dar isso. O CodeCanyon, por exemplo, que eu acho que é o maior marketplace de plugins de WordPress que existe no mercado, ele só te dá acesso a Analytics, a Google Analytics, depois que você vendeu $75 mil na plataforma deles. Então, é um número que a maioria dos autores nunca vai nem alcançar. E as desvantagens de vender no seu próprio site é que, se ninguém te conhece e ninguém sabe que o seu produto é bom e ninguém nunca ouviu falar do seu produto, como é que as pessoas vão chegar no seu produto? Então, você tem todo esse trabalho de você mesmo levar o tráfego para o site para que esse tráfego se converta em clientes pagantes. Algumas pessoas que desenvolvem plugins, elas subestimam o quão difícil é isso. Às vezes essa parte é muito mais difícil do que o desenvolvimento do produto em si. É você fazer com que as pessoas percebam e descubram o seu produto. Em segundo lugar, como você está vendendo no seu site, você precisa ter toda a infraestrutura de validar a licença, se você tiver um sistema de licença funcionando. Você precisa ter todo um produto de disponibilizar o download do plugin para os clientes. E isso tudo dá trabalho também. E as pessoas acham que não dá trabalho, acham que vão fazer o produto e em 2 dias termina isso tudo e fica coisa de 2 meses para fazer isso funcionar. Beleza. No marketplace, as coisas elas mudam um pouco de figura. O tráfego está lá. Então, no CodeCanyon, por exemplo, deve ter, 200 milhões de usuários únicos por mês, algum número absurdo assim. E a partir do momento que o seu plugin está lá, essas pessoas vão ver, se resolver um problema que elas têm, elas vão comprar. Você não tem essa dor de cabeça de levar as pessoas para o seu site para realizar a compra. E a infraestrutura de venda está dada. Você só sobe o zip com o plugin e eles distribuem, eles geram a licença e tudo só funciona para você. A desvantagem é que a comissão é muito absurda. Então, no CodeCanyon, por exemplo, eles vão pegar entre 30% e 70% da sua venda. Então, às vezes, você vai vender o seu plugin lá por $100, 70 vai ficar com eles e 30 vai ficar com você, sendo que você que desenvolveu o produto, e você fica meio chateado no final do mês. Alguns têm cláusula de exclusividade, então uma vez que você colocou o seu produto à venda nesses marketplaces, você não consegue vender em mais nenhum lugar. E o que eles fazem geralmente é que eles interligam essas duas cláusulas. Então, para te fazer assinar uma cláusula de exclusividade, eles abaixam a comissão. Então, no CodeCanyon, por exemplo, se você for exclusivo, a sua comissão começa no 50% e vai subindo até os 70% à medida que você vende. Se você não for exclusivo, o máximo que você ganha é 30%. E 70% fica com eles.
E como a gente já tinha falado, você não tem controle sobre preço em alguns marketplaces, isso está começando a mudar agora, e não tem controle nenhum sobre promoções. Então você não consegue fazer cupom de desconto, não consegue fazer nada disso. Beleza, por último a gente vai falar um pouco sobre os modelos de negócio que existem em si. E o modelo é como você pretende monetizar o seu produto de fato, como você pretende transformar aquele produto que você sentou e programou em dinheiro no seu bolso no final do mês. E existem algumas formas de fazer isso, especialmente dentro do ecossistema do WordPress. O mais famoso e o mais comum é o modelo de freemium, que é a junção de duas palavras, free e premium, que a premissa básica é basicamente você dá algo, você gera valor para o seu usuário com uma versão gratuita, então você cria um produto e disponibiliza ele gratuitamente no repositório, e além do produto gratuito, você tem um produto que é pago, que expande as funcionalidades do produto gratuito. Então, e dentro desse modelo, a gente vai ter algumas subdivisões. A primeira é o plugin gratuito com add-ons pagos. E aí o exemplo mais clássico é o e-commerce. Você vai no repositório, você quer fazer uma loja online, você vai lá no repositório, instala o e-commerce gratuitamente. Se um dia você precisar de pagamento recorrente ou de assinatura para o e-commerce, você vai lá no site do e-commerce e vai comprar o e-commerce subscriptions, que é um plugin, é um add-on do e-commerce que adiciona a funcionalidade de assinaturas ao e-commerce. Esse add-on ele não é gratuito, ele é pago. E o e-commerce tem um monte de add-ons que adicionam funcionalidades extras e que são pagos, e é como a Teams e agora a Automatic faz dinheiro em cima do e-commerce. As vantagens desse modelo é que os clientes eles podem comprar apenas as funcionalidades que eles precisam. Eles não precisam comprar um pacote de add-ons inteiro e desembolsar uma grana violenta de cara. Às vezes ele só precisa de uma integração do e-commerce com o MailChimp, por exemplo, ou com outro serviço de e-mail dele. Ele vai lá e paga $10 por aquela funcionalidade específica e ele está feliz. Então, como o preço é menor, a barreira de conversão para o usuário é menor. Então, as taxas de conversões tendem a ser maior. E cada add-on que o cara compra, ele está um pouquinho mais investido no seu produto. Então, ele não vai trocar, porque ele pagou e ele está investido no seu produto. Então, se ele precisa de uma funcionalidade extra depois, ele vai comprar um outro add-on seu, e um outro add-on seu, e um outro add-on seu, à medida que as necessidades dele forem mudando. Então, você consegue que o cara vá convertendo, você aumenta o valor de vida do seu cliente pagante, porque ele vai convertendo múltiplas vezes ao longo da vida dele como seu cliente. A desvantagem, ela é mais do ponto de vista de desenvolvimento, porque cada add-on, por mais que ele use o código do plugin principal, que é o plugin core, ele é um plugin à parte. Então, tem um desafio de manutenção aí que é muito grande. Isso é uma experiência que a gente passou lá na empresa, inclusive, porque um dos nossos plugins principais, ele tem uma série de add-ons, e tinha vezes que a gente parava para ver como é que estavam os estados dos add-ons, e tinha alguns add-ons que estavam sem atualização há mais de 6 meses. Porque é tanto add-on, é tanta coisa para manter, que se você não tiver um calendário ali muito específico de dar uma olhada neles de tempo em tempo, você acaba descuidando e vira um pesadelo logístico de dar manutenção nesse montão de add-ons, especialmente se o seu time é pequeno. O outro submodelo são plugins gratuitos com serviços extras pagos. Então você dá o plugin gratuito para o usuário no repositório, mas você conecta o seu plugin gratuito a um serviço que é pago. E aí você cobra planos dos seus usuários, e etc. O Jetpack da Automatic faz isso também. Então ele te dá uma série de funcionalidades básicas, mas algumas você tem que assinar um plano para ter acesso. Então, backups, optimização de imagens, esse tipo de coisa. Isso aqui não é tão relevante para a gente porque nenhum de nós tem um serviço de backup na nuvem ou otimização de imagens, então eu achei melhor só citar para ficar falado. E aí tem o outro modelo, que é a versão gratuita com a versão paga. Aqui você não tem uma série de add-ons com funcionalidades extras. Você tem uma versão gratuita que faz X e tem uma versão paga que faz X mais Y. E todo esse Y está no pacote pago que o cara compra uma vez só. Então, por exemplo, o Yoast Pro,
Eu acho que o exemplo que eu coloquei aqui foi o Advanced Custom Fields, que tem uma versão paga, com um monte de funcionalidade extra. E esse modelo ele também tem várias vantagens e desvantagens. A principal, do ponto de vista do desenvolvedor, é que você só tem uma base de código para manter. Isso facilita muito a sua vida, porque você não tem que ficar dando manutenção em um monte de plugin. Você consegue dar manutenção em uma versão gratuita, e se você for esperto, a sua versão paga, ela só estende a versão gratuita. Então você consegue, inclusive, ter, literalmente só um projeto para dar manutenção e, de alguma forma dinâmica lá, gerar as duas versões finais do seu produto final. E os usuários, eles só convertem uma vez, eles só precisam converter uma vez, porque só existe uma versão Pro, não existem um monte de add-ons. Então, quando o seu usuário final converte, você sabe exatamente quanto de dinheiro que ele está te dando. As desvantagens é que o preço é maior, né? Como o seu plugin ele tem muito mais, você está juntando muito mais coisas numa versão só Pro, o preço tende a ser um pouco maior e a barreira de compra do usuário ela é um pouco maior. Então, o seu desafio enquanto autor de plugins e temas para o WordPress é sempre fazer esse balanceamento entre a sua taxa de conversão e o valor das compras do seu usuário final. Se você tem muitos add-ons, a sua taxa de conversão vai ser maior. Só que cada add-on que você vende, você não está embolsando, sei lá, R$200 de uma vezada só. Você está embolsando 10, está embolsando 15. Ao passo que, se você estiver vendendo uma versão Pro só, você está embolsando a cada vez duzentão, mas você vende menos. Então, você precisa sentar com papel e caneta na mão e fazer essas contas. O que faz mais sentido? Uma taxa de conversão menor, mas com um ticket médio maior, ou uma taxa de conversão muito maior, de vendinhas pequenas, só que o ticket médio é muito menor. E aí vai depender muito do seu nicho, do mercado que você está atendendo, do quanto que o seu cliente está disposto a pagar. São todos fatores que vão influenciar nesse processo de decisão. E aí o outro modelo, que não é o freemium, é o modelo premium. É o modelo em que você não disponibiliza nada de graça para o seu usuário final. Se ele quiser usar o seu plugin, ele tem que te pagar de cara para instalar o plugin. Tem algumas vantagens, são até um pouco egoísticas, mas você não precisa dar suporte para usuários não pagantes. Então, se você tem um plugin gratuito que você disponibilizou no repositório, tem o fórum lá, as pessoas vão ter dúvidas, e por mais que o Claudio tenha comentado que você não tem a obrigação de responder os usuários lá, é sempre bom que você responda os usuários lá, porque se o seu plugin é gratuito com a intenção de converter o usuário para uma versão paga, se você não está respondendo ele nem na versão gratuita, que garantia que esse seu usuário vai ter que o suporte na versão paga vale a pena o dinheiro que ele vai pagar? Então, uma das vantagens do modelo Premium é que você não tem essa dor de cabeça de cara. Todo usuário que vai chegar com uma demanda de suporte para você é um usuário que já te pagou. A desvantagem é que a barreira de conversão ela é muito alta. Porque o cara está comprando o seu plugin, ele nunca instalou o seu plugin, ele não sabe se o seu plugin funciona no ambiente dele, ele só viu vídeos, pessoas falando sobre, capturas de tela. Então, para o cara tirar o dinheiro do bolso e dar o dinheiro para você para baixar o seu plugin no escuro, sem nunca ter usado o seu plugin de fato, é uma decisão de compra muito difícil de fazer. Então, as taxas de conversão tendem a ser muito baixas, muito baixas. Então, acaba que esse modelo ele só faz sentido se o seu nicho é muito específico e muito pequeno, se o seu mercado é muito concentrado. Porque você pode se dar ao luxo de ter esse modelo com a taxa de conversão menor, porque você tem controle sobre aquele mercado ali pequeno, e como o seu produto tem já ser um pouco mais complexo, um pouco mais técnico, você não tem essa mão de obra com suporte com os usuários que não estão te pagando no final das contas. Mas aí beleza, você teve uma ideia genial de plugin, um problema que às vezes você identificou esse problema quando você estava fazendo um site para um cliente, ou é um problema que você tem nos seus próprios sites, e você acha que aquilo é um produto que seria bom, que teria demanda no mercado, que você acha que daria para transformar aquilo num produto para você tirar um dinheirinho aí por fora. Quais são os passos que você tem que tomar? O primeiro
considerar o marketplace, se você estiver começando. Porque, por mais que a gente tenha falado que o marketplace ele só está passando a mão, tirando 70% da sua venda e te entregando muito pouco de volta, mas é melhor ter 30% de alguma coisa do que 100% de nada. E principalmente no início, quando as pessoas não te conhecem e ninguém faz ideia de que se você é um programador bom ou não, ou se o seu produto é bem mantido ou não, ou qualquer coisa do tipo, ter o seu produto no marketplace e se certificar que as pessoas estão vendo o seu produto é um jeito interessante de começar a construir essa audiência que vai permitir que você tire o seu produto do marketplace no futuro. Então, você está basicamente abrindo mão um pouco do dinheiro que você faria no início para ter mais exposição do seu produto e, ao mesmo tempo, você usa essa exposição para construir uma audiência de pessoas que agora sabem quem você é, para que você lance produtos futuros ou o mesmo produto para essa audiência que você construiu no futuro. Isso leva a gente para o passo 2, que é o seu foco número 1, precisa ser criar uma audiência. A partir do momento que você tem um produto, que você lançou o produto, você tem que meter a cara e pedir para escrever blog post, pedir gente para escrever review do seu produto, mandar o seu plugin para as pessoas testarem, escreverem review, escrever num blog posts explicando o que o seu produto faz, gravar vídeos tutoriais do seu plugin funcionando e colocar no YouTube. Tudo que permita com que as pessoas comecem a achar, em primeiro lugar, descobrir o seu produto e, em segundo lugar, criar uma confiança, uma relação de confiança entre você, o desenvolvedor, e ele, que é o cliente final. Porque, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, quando você desenvolve para o ecossistema de WordPress, tem algumas particularidades em termos de licença que tornam a relação entre o desenvolvedor e o cliente final um pouco diferente do que a maioria das relações de mercado normalmente. Beleza, isso aqui a gente já falou um pouco para trás, mas o tamanho do seu mercado e o nicho do seu produto vai determinar o modelo de negócio. Existem alguns produtos em que você pode se dar o luxo de disponibilizar uma versão gratuita e ter um modelo com add-ons, mas existem alguns nichos que não suportam esse tipo de medida, por causa do tamanho do mercado. Então, se você tem um plugin, por exemplo, como o WooCommerce, você é o criador do WooCommerce. O WooCommerce te permite criar lojas virtuais. Isso é uma parada muito ampla. Quase todo mundo que já teve um site em algum momento já pensou em atrelar uma loja virtual ao site que possui. É uma parada muito ampla. Então, você consegue se dar o luxo de expor o seu produto para uma base através de uma versão gratuita e o número de usuários é grande o suficiente que, mesmo que com uma taxa de conversão baixa, você consegue monetizar aquele produto de uma maneira satisfatória. Agora, vamos supor que você faz um plugin que é um plugin de agendamentos para saunas no Brasil. O seu mercado é minúsculo. Você vai disponibilizar uma versão gratuita, a taxa de conversão é muito baixa, só que o mercado é muito baixo. Então, no final das contas, você não vai ter venda nenhuma. Então, para um plugin que o nicho é muito específico, o modelo ideal é ou você ter um modelo premium de cara. O ideal é ter um premium de cara, então você já cobra do usuário de cara, porque aí você já converte todos esses usuários desse nicho menor, desse mercado menor, e mesmo a taxa de conversão sendo um pouco menor, como você está cobrando do cara de cara, acaba que a conta vale a pena no final das contas. Aí, outro ponto importante é que assim que você puder, você precisa mudar para um modelo recorrente. Isso é algo que os plugins, em geral, demoraram a sacar, mesmo lá fora, mas que a maioria já faz hoje em dia. Então, hoje em dia, você não compra um plugin como você compra um CD, como você comprava um CD numa loja de CDs antigamente, em que você compra, o produto é seu e acabou. Você costuma comprar os updates e o acesso ao suporte do plugin por 1 ano. E se você quiser updates e suporte depois, para 1 ano depois ou para 2 anos depois, você precisa renovar a sua assinatura anualmente. É o que a maioria dos plugins tem feito isso. Isso é importante porque isso permite que você construa uma empresa sustentável. Porque se toda vez você converte o usuário uma vez só e você está crescendo a sua base de usuários,
os custos da sua empresa, eles começam a crescer, porque você precisa contratar gente para te ajudar a dar suporte, você precisa contratar outros desenvolvedores para te ajudar a manter o seu produto, a arrumar bug, e os custos vão aumentando. E se você não tiver uma fonte de renda recorrente, gente que te pague todo ano ou gente que te pague todo mês, a viabilidade do negócio vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, e em algum momento você vai ter que arrumar um outro emprego, porque vai ficar inviável manter o seu produto rodando. O quinto ponto é que a qualidade do seu suporte é tudo, cara. É tudo. Quando você desenvolve plugins para o WordPress, se você estiver fazendo as paradas de um jeito legalzinho, você vai licenciar o seu plugin com a licença GPL, que é a mesma licença do código principal do WordPress. Por causa das características dessa licença, significa que se o seu cliente comprou o seu produto, se ele mudar o nome do seu produto e relançar o seu produto, isso é completamente legal. A gente pode entrar numa discussão se isso é ético ou não, se é moralmente aceitável ou não, mas é legal. Então, o que diferencia o seu produto de fato, a relação que você está estabelecendo com o cara que está comprando o seu plugin, é uma relação de suporte e de atualizações de segurança e de novas funcionalidades. O cara, ele não está comprando de você o código em si. Ele está comprando a expertise do cara que construiu o plugin. Ele está confiando que você é a melhor pessoa para ajudar ele caso ele tenha algum problema com o plugin, porque você criou o plugin. Então, a partir do momento que você tem um suporte que não é bom, você demora tipo uma semana para responder o e-mail dos seus clientes e tal, essa relação é quebrada. E aí, às vezes, para o cara vale mais a pena ele modificar o plugin ele mesmo e parar de te pagar, sumir. Vai ter gente que vai fazer um fork do seu plugin, né? Eles vão pegar o seu plugin e vão falar, pô, o desenvolvedor não está dando suporte, o desenvolvedor não está mantendo esse plugin. Eu vou pegar esse plugin e vou criar um outro plugin. Eu vou forkear e vou fazer as modificações que eu preciso. Então é muito importante que você tenha em mente que a relação mais importante que você estabelece com o seu cliente é uma relação de um suporte muito bom. Em sexto lugar, você precisa ter paciência, porque as coisas demoram a acontecer, não é rápido. A gente está fazendo isso já tem quase 5 anos e, tipo, de uns 6 meses para cá que começou a dar certo mesmo. Então, o importante é não desistir. O bom é que, como os plugins em geral eles não exigem muita manutenção, principalmente se a sua base de clientes é pequena, é algo que você consegue fazer enquanto você está no seu trabalho normal. De noite você chega em casa, dá uma olhadinha, responde os posts no fórum de suporte, e você consegue levando nisso. Vai ter um momento em que o plugin vai começar a crescer em popularidade, se estiver fazendo tudo certo, e eventualmente você vai conseguir, sei lá, se for o seu objetivo de vida, né, abrir mão do seu emprego tradicional e ficar por conta de desenvolver o seu plugin full time. Em último lugar, algo que eu acho muito importante, é devolver para a comunidade, cara. Se você ganha vida desenvolvendo plugins para o WordPress, se você paga as contas no final do mês com dinheiro que você faz vendendo um produto que depende do WordPress para existir, é importante que, se você puder, se tiver condições, se tiver tudo dando certo, que você devolva para a comunidade de WordPress de alguma forma. Então, iniciando um meetup na sua cidade, ou participando ativamente da comunidade, compartilhando um pouco da sua experiência, né, de desenvolvendo o seu produto com o restante da comunidade, ajudando, apoiando eventos como os WordCamps, que acontecem aqui no Brasil. E é isso, devolvendo, tentando contribuir de alguma forma para esse projeto que permite que você tenha um ganha-pão ali certinho todo mês. O Matt, ele tinha, eu não sei se a iniciativa ainda existe do Fire for the Future, que ele sugeria, né, que as empresas que trabalham primariamente com WordPress, que elas tentassem reservar pelo menos 5% do tempo assim, ativo dos funcionários da empresa
para coisas que agregassem ativamente a comunidade como um todo, e não necessariamente as atividades da empresa. É algo que a gente tenta fazer lá há muito tempo e nunca consegue, mas que um dia a gente vai conseguir, e eu acho importante, porque para que a gente continue ganhando dinheiro, né, usando o ecossistema de WordPress como base, é importante que a gente se certifique que o ecossistema como um todo e a comunidade como um todo continue crescendo de uma maneira saudável e salutar, e com todo mundo contribuindo para que ela continue melhorando todo dia. Beleza, galera, era isso. Os contatos estão aí. Eu acho que tem o painel do especialista lá, se alguém quiser trocar alguma ideia mais específica. A gente está lá. É isso aí.